Influenciador ou discípulo? Quem é você? Fala Lumizetes, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar como fazer um skincare que vai deixar a sua pele maravilhosa. Tá na moda, hein? Você vai viralizar. Olha aqui, Manu, o que Jesus falou. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Manu, sempre a gente tem que andar com o coração limpo. Você vê, é muito importante. Quê? Como assim eu perdi 200 seguidores? Ah, não. Eu vou ter que fazer mais alguma coisa pra viralizar. Vou ter que fazer mais dança, vou ter que inventar alguma coisa agora. Ai, ai. E aí, Manu, tudo certo? Ai, tô nada. Essa lição tá muito difícil. Ah, deixa que eu te ajudo, não se preocupa. Gostei dessa foto. Vou postar e ela vai dar muitos likes. Olá, tudo bem? Qual é o seu nome? Meu nome é Luma. Ah, tudo certo. Eu queria te convidar para fazer parte do meu grupo, o Força Team Universal. É um grupo que visa a conhecer a Deus. Será que você quer fazer parte? Eu adoraria. Oi, Lumetes. Comentem aí que vídeo vocês querem que eu grave. Eu vou fazer tudo o que vocês quiserem, hein? Oh, meu Deus, dá-me entendimento, meu Pai, para ver aqui na Tua Palavra o que o Senhor quer que eu faça. Como ser um discípulo melhor, meu Pai, por favor. Influenciador ou discípulo? Pastor Valber, tia Pati, agora é com vocês aí no estúdio. Sejam todos bem-vindos ao episódio de hoje. Você viu que a gente está dando sequência ao que foi falado semana passada, como ser discípulo. E, claro, a gente tem visto hoje a geração de adolescentes muito mais preocupadas em serem influenciadores, influencers, trazer a fama para o próprio nome que para o Senhor Jesus. O adolescente muito mais preocupado em ganhar dinheiro, o adolescente muito mais preocupado em ser famoso. A gente vai falar muito sobre isso. E para falar sobre ser discípulo, nós temos hoje o prazer de receber o pastor Murilo, que é o pastor do FJU aqui do Templo de Salomão. Seja bem-vindo. Muito obrigado, pastor Val, dona Pati. É um prazer estar aqui e poder dividir um pouquinho da história, né? Nós estamos aí com a Força Jovem, que também dá continuidade a esses discípulos da obra de Deus. E a gente vai compartilhar um pouquinho aqui, pastor. Força Jovem que recebe quem sai do FTU, que a gente recebe quem sai da escolinha, quer dizer, é uma linha. É uma rede, né? É uma rede, vai dando continuidade e vai seguindo o reino de Deus, né? E muitos adolescentes no FTU nasceram da palavra, receberam o Espírito Santo, foram para o FJU, hoje, graças a Deus, estão até no altar, né? Que é o caminho que Deus quer para esse adolescente. A gente vai falar muito sobre isso. Você está como pastor já há quanto tempo? 14 anos, pastor. Entrou na obra com quantos anos? Entrei com 23 anos. 23 anos. Acredito que é isso. 23 mais... Eu fiz 37 essa semana. Que isso! Por isso que seu cabelo caiu. Eu tô jovem, nem nasceu ainda. Pastor. Tá para nascer. Então, já que o nosso episódio de hoje é FTU, FJU, dispara para a galera que a gente já tá ao vivo, pega o link aí, manda para seus amigos do FJU, fala, olha, até o FJU tá ligado no Pode Isso FTU. Então dispara para a galera, vamos compartilhar. Nós vamos falar hoje, mais uma vez, sobre ser discípulo, até porque nesse mês de novembro, no dia 24, nós teremos a nossa Vigília da Tarde, a Purificação. A gente vai falar muito sobre isso durante o mês de novembro, já que nós estamos numa jornada com Jesus. Jesus, ele fez discípulos, ele chamou homens que ninguém dava nada por eles. Então a gente vai estar nesse dia 24, fazendo a Vigília da Tarde para quem quer se purificar para ser um discípulo do Senhor Jesus. A gente vai falar mais sobre isso, mas pega aí já o nosso link, dispara para a galera, fala que o episódio de hoje já começou, tá bom? Agora, Murilo, se você começou no altar com 23 anos, como é que foi a sua adolescência e juventude? Então, pastor, eu nasci, graças a Deus, numa família bem estruturada. Pai, mãe, mas eles não conheciam a fé, né? A fé que eles tinham era fé em outros deuses. Então, desde criança, minha mãe, achando que estava fazendo o melhor para mim, me levava no centro espírita. Então, desde o início, foi muito difícil a criança, a adolescência. Eu tive muitos acidentes,
né? Para o senhor ter noção, eu quebrei as 2 pernas, os 2 braços, sobrou essa cicatriz, fui atropelado, já coloquei fogo no meu rosto, então já caí de cima de uma construção, então já deu Misericórdia. muito É trabalho. muito quietinho. É muito trabalho. Minha mãe tinha que amarrar os móveis em casa com elástico, porque eu sempre estava dando problema com respeito à queda. Tinha muito machucado. acidente. Muito acidente. Não era pouco, não, muito. Você pode dizer que é quase um Highlander. O senhor vê, e eram coisas assim espirituais mesmo, né? Um dia eu estava correndo em cima. O senhor sabe o que é muro de arrimo, pastor? Sim, muro de arrimo. Estava correndo em cima do muro de arrimo e tinha aqueles ferros. Quando eu pisei, quebrou e o ferro entrou na minha perna. Então eu tirei e fui mostrar para minha mãe. Levantei, pegou na calça, mas furou, né? E estava aberto. Meu pai foi me levar para o hospital. Na ida para o hospital, ele bateu o carro. Então eram coisas que aconteciam desde criança muito difíceis. Então, dentro de casa, meu pai casado, minha mãe casado, nunca faltou nada ali economicamente para a gente. Só que a gente tinha muitos problemas com o meu irmão, esses problemas com queda, com acidentes. E aí eu fui sendo influenciado, né? Então, até o meu 8º ano na escola, eu era um excelente aluno. Quando eu fui para o colegial, que na época era colegial, o ensino médio, aí as amizades me influenciaram muito. Eu deixei de ser aquele garoto que ficava ali na rua brincando e eu mudei a minha personalidade. Então, na escola, por influências de amigos mesmo. O senhor sabe que o jovem ele muito não quer fazer, mas ele faz porque ele é influenciado. Então, ele quer ser descolado. Então, ele quer fazer as coisas para mostrar para os outros. E assim fui eu. Então, na escola, eu virei a cabeça e ali eu dei muita dor de cabeça para os meus Quer pais. dizer, você tinha colegas que fizeram discípulo em você. Verdade, Porque você com certeza. copiava o comportamento deles. Você seguia o que eles faziam. Você começou a observar o comportamento deles e começou a querer ser igual a eles. Isso é ser discípulo. E a gente vê muitas vezes o adolescente, ele tem coragem para fazer coisas absurdas, ele se envolve em coisas perigosas, mas quando se trata de entregar a vida para Jesus, de obedecer a palavra de Deus, de se oferecer para servir a Jesus, ele fica com medo. Não, isso é muito sério, eu não vou me batizar nas águas, porque isso é coisa séria, mas ele não percebe que o que leva a sério na vida dele são os erros, são as coisas que ele não deveria estar levando a sério. E parece que é aventura, né? É uma É. aventura. Aquilo que a gente tá ali, o que estão te propondo vai dar aquela adrenalina na hora. Ah, eu quero mais agora disso. Quero mais e eu quero estar ali, eu quero que as pessoas me aceitem, né? Então, para que as pessoas me aceitem, eu tenho que entrar ali na onda delas, no que elas estão fazendo. E hoje tem na internet pessoas fazendo isso, né? Faz qualquer coisa para chamar atenção. Como você é na internet, hein? As suas redes sociais, você usa para quê? Para falar de Jesus ou para falar de você? Para levar a palavra de Deus ou para levar o seu nome a ser famoso? Tantos desafios, tantas dancinhas, tantos vídeos engraçados que os adolescentes muitas vezes se deixam influenciar, mas a palavra de Deus que produz alegria verdadeira, paz, ele é duro, ele não ouve, ele não quer praticar. Então você, adolescente, tem que começar a avaliar quem você tem sido. Porque muitas das coisas que você faz lá na escola, você sabe que fazem mal a você. Você sabe que aquilo ali vai trazer consequências ruins para você, mas você fica apostando, você fica, bom, hoje deu certo, vamos ver, amanhã eu tenho que me dar bem de novo. Mas você poderia estar influenciando para as pessoas conhecerem o Senhor Jesus. Você, nessa vida de copiar o comportamento dos amigos, começou também a ter consequências ruins para a sua vida? Com certeza, pastor, porque antes era só zoação, brincadeira, zoar com o professor na sala de aula, só que aí vai se agravando, porque a gente sempre quer mais, né? É como o senhor falou das curtidas, a gente sempre quer mais, a pessoa sempre quer mais, então ela sempre vai fazendo coisas diferentes, que vai provocando mal para si. Aí foi as influências, aí saiu das brincadeiras e veio as drogas, veio a bebida. Tudo no começo era para os amigos. Então vou fazer para estar influenciado, vou fazer para estar envolvido, mas daqui a pouco aquilo começou a fazer parte da minha vida. Então uma coisa que era uma brincadeira na época passou agora a me prejudicar e muito. Então eu já não conseguia viver mais sem. Então eu passei de uma pessoa que estava ali experimentando para uma pessoa dependente daquilo. Então eu perdi totalmente a inocência, né? Perdi a inocência e fui viver a vida errada. Então 17,
18 anos, 17, 16, 17. Os meus 15 anos, eu tive um deslize, eu posso dizer assim, feio, mas foi um deslize. Eu não estava nessa vida, que foi o primeiro furto que eu fiz. Então, nesse primeiro furto, foi a primeira passagem que eu tive Na polícia? na delegacia. Mas você precisava roubar para ter dinheiro? Não faltava nada, mas, como eu disse, a influência, né? Além da influência dos amigos, eu tinha influência do meu irmão que estava no crime. Então, para ter coisas que o meu pai não me dava, porque eu não podia naquela época, não que ele não poderia me dar, ele poderia me dar, mas ele queria me guardar, é questão de pai. Então eu queria ter uma bicicleta que chamasse atenção, eu queria ter algo que chamasse atenção, então eu fui cometer o meu primeiro furto. Meu primeiro furto foi um objeto, eu não me lembro do que faz tempo, e não quero nem me lembrar disso. E depois disso, eu comecei a fazer mais. Então, meu irmão ia, por exemplo, roubar um posto de combustível. Ele me levava. Então, foi agravando da escola, foi vindo para agora no ambiente familiar. E assim foi, e cada vez mais me prejudicando, e eu já não sabia mais sair daquela situação. E interiormente, do lado de fora, estava tudo legal. Do lado de fora eu tinha o que eu queria, eu tinha a bicicleta que eu queria na época, eu andava no bairro, e as pessoas, os jovens ali, me achavam legal, só que dentro de mim já vinha as frustrações. Só que ninguém sabia. Então, eu comecei aí nessa idade 16 para o pagode. Então, vamos pro pagode. Aí eu comecei festa, ir pro pagode, gostei do pagode e fui aprender a tocar pagode. Aí eu tocava pagode, ficava no pagode, saía do pagode, não conseguia para casa. Eu fazia o quê? Ia para... Eu não sei como é que chama aqui, eu acho que é Lan House. Uhum. Então eu ia para Lan House e ficava fazendo corujão, jogando Counter-Strike. Só chegava em casa de manhã, porque se eu fosse para casa, eu não conseguia dormir. Então, em casa, eu ouvia gente andando por causa do que o meu pai servia, minha mãe me servia, que eram os encostos, e eu fui desde criança, então eu via pessoas subindo a escada. O cachorro ia para o fundo do quintal e ficava lá uivando, eu morria de medo, só que eu não falava nada para ninguém. Não tinha coragem nem de falar para os meus pais que eu estava naquela condição. Então foi problemas em cima de problemas até eu descobrir a fé, que aí vem o depois. Mas você vê o quanto essas influências lá atrás, que eram pequenas, o quanto elas foram me influenciando e, como o senhor falou, me fizeram um discípulo daquele sofrimento. Porque para alguém a gente vai olhar. Todo discípulo tem um mestre. Né? Você foi influenciado pelos erros do seu irmão, pelos amigos da escola, mas foi influenciado para o que é ruim, para o que faz mal. E você, adolescente, tem que observar. A gente sempre fala isso. Para onde você olha, é para onde você vai. E você está olhando para o mundo. E você quer o mundo. Você está olhando para a fama. Você está olhando para a ostentação. O mundo hoje, ele promove a ostentação. Você vê funkeiros, você vê influencers com dinheiro assim, tirando foto, colarzão de ouro. Muitas vezes é produto de lavagem de dinheiro do crime. Tá assim, ó, de famoso, com um problema na polícia, envolvido com lavagem de dinheiro do crime. E é óbvio, né? É óbvio. O cara não canta nada, nem talento tem. Mas ele tá ali e você pensa, uau, é isso aí que eu quero pra mim. É isso aí que eu quero pra mim. Mas você tem que saber o que Deus quer pra você. Até porque a riqueza que Deus dá não produz dor. Veja que a grande maioria dessas pessoas não tem sucesso pessoal. Ele tem dinheiro, mas ele não consegue manter um casamento, ele não consegue ter uma família unida. Ô, pastor. Você tá carregado, hein, Murilo? Misericórdia! Olha, misericórdia! A zica continua contigo, hein, cara? Vamos amarrar com elástico aqui, ó, no podcast. Meu Deus do céu! Chama o Padre Quevedo aqui. Chama o Padre Quevedo, porque o pastor Murilo tá carregado, hein? Vamos lá de novo. Vamos lá. Parei aonde? Agora vou ter que fazer um corte seco, hein? Deixa assim, vai. Vai lá. Vai lá, então vamos lá. Então tem muito adolescente olhando para esses famosos que são incapazes de formar uma família,
são incapazes de ser exemplo para alguém, porque eles estão envolvidos com vício, estão envolvidos com má alimentação, problema de obesidade, problema de doença, começam a sofrer cedo com doenças cardíacas, doenças como diabetes. Tudo isso por quê? Porque eles vão se tornando a influência para muitos jovens e adolescentes. Então você que vem ao FTU, você também tem as boas influências. Você tem, primeiro, o Senhor Jesus, que é o nosso maior referencial. Depois você tem o seu conselheiro, o seu pastor, tem o Bispo Macedo, tem o Bispo Renato Cardoso, tantos pastores e bispos que são referência para a gente. Então você não pode dizer, eu não sabia o que é certo, ninguém me ensinou. Até porque a própria palavra de Deus já nos ensina a sermos discípulos de Jesus. Então a primeira coisa que você deve pensar é o seguinte: quem vem sendo o meu mestre? A quem eu estou copiando o comportamento? Eu estou sendo discípulo de quem? Isso aí você tem que ter muito claro, porque às vezes você nem percebe o quanto você está sendo influenciado. E não acontece de uma vez, não é aquela coisa brusca, porque senão, é claro, você vai, na hora, você vai se dar conta, olha, eu tô me perdendo, não é assim, é slow fade, é assim, é bem devagarzinho a queda. Você faz uma coisinha, uma mentira, aí depois você dá uma olhadinha, aí você faz uma pequena concessão. Vou matar a aula para ficar com meus amigos ali fora, aí ali já vem a influência da droga, já te oferece um monte de coisa errada, e aí você vai se perdendo sem nem perceber. Pequenas concessões trazem grandes destruições. Pequenas concessões trazem grandes destruições. Você tem que estar atento a isso. Essas pequenas concessões se transformaram em grandes problemas e você chegou a que ponto? Pastor, de não ter mais sentido na vida, né? Eu nunca pensei assim, eu quero morrer em suicídio, nunca passou isso na minha cabeça, mas teve uma vez que eu estava no pagode e era como se todo mundo parasse e ficasse todo mundo congelado e eu me perguntava, o que eu tô fazendo aqui? Naquele dia eu fui embora. Naquele dia eu levantei e falei pros rapazes, tava tocando pagode na época. Você tocava o quê no pagode? Tocava rebolo. Sabe? Rebolo? É. Não, só conheço o bolo, como bolo. E aí, nesse dia eu fui embora, larguei eles não entenderam nada, pensou que eu tava drogado, alguma coisa eles devem ter pensado, e eu fui embora e fui para casa. E naquele dia eu comecei a pensar, será que a vida é só isso? Né? Sair, mulher, bebida, porque nada fazia sentido. Né? E é o privilégio que o adolescente tem, né? De crescer sabendo o verdadeiro sentido da vida. Mas o mundo diz o quê? Você é jovem, você tem que curtir, você é jovem, você tem que experimentar. Quem disse? Quem disse que o jovem é para curtir? O jovem é para investir. O jovem é para se preparar para o futuro. Mas o mundo está fazendo o que com os adolescentes? Está destruindo o presente deles e o futuro, consequentemente, porque ele não consegue já ver para ele um futuro melhor. Então você chegou ao extremo de se questionar. A sua vida não tinha sentido. Isso já com 20 e poucos anos. Isso com quase 18 anos, porque os meus 17 foi a pior fase, quase 18 anos, uns 3 meses para fazer, 4 meses para fazer 18, a minha família chegou na igreja. Então, o meu pai, um dia, ele estava se consultando com o espírito dentro de casa, porque a gente levava a médium que fala de centro espírita para dentro de casa, e olha como foi engraçado, né? E muito bacana, como Deus fez. Entrou um espírito diferente que não vinha ali, não baixava ali, né? E quando esse espírito veio, meu pai falou assim, sangue de Jesus tem poder. Meu pai não era de igreja, não era de nada. Essa mulher deu um tapa no rosto do meu pai, que foi o diabo, né, manifestado. Aí voltou, falou, não, entrou aqui um espírito errado aqui no aparelho da médium. Igual a frequência errada. Aí meu pai pensou, por que Jesus não? Porque a gente achava que estava servindo Jesus, a gente não tinha conhecimento de Deus. A Bíblia em casa, a gente não sabia nem mexer em Bíblia. Então, graças a Deus pelo programa da igreja. Então, meu pai começou a assistir escondido da minha mãe, porque ele falou, se eu falar para a Fia, que minha mãe chama Maria, mas eu chamo ela de Fia, ela não vai querer, porque ela é espírita roxa, gosta de uma benzedeira, então eu não vou falar. E aí foi assistindo os programas,
E um dia ele falou, olha, filho, eu vou na Igreja Universal. Ele falou, eu vou com você. E daquele dia para cá nunca mais saíram. Pisaram os pés e descobriram a realmente libertação, a salvação. E eles ficaram. E nesse 17 anos, a minha mãe foi me convidando, rejeitei várias vezes, até que um dia eu fui, aí fui com um amigo, a influência. Aí cheguei, aí manifestou demônio na reunião, o meu amigo falou, isso é tudo mentira, vamos embora. Aí fomos embora da reunião. A influência. Eu fui embora porque eu estava com ele. Segunda vez eu voltei com ele. Você sabe que tem adolescente que traz o amigo na igreja, aí o amigo zoa ele fica com tanta vergonha que ele para de vir na igreja. Ele para de vir no FTU. Aí você vai pela cabeça do amigo. Ah, o seu amigo falou isso do FTU, não sei o quê. Você está achando o quê? Que a igreja do Senhor Jesus vai se adaptar à zoeira do seu amigo? Aí seu amigo zoa lá porque estava orando, ou porque estava manifestado um espírito, ou porque a gente estava cantando, sei lá. E você vai pela cabeça do amigo, você quer ficar bem com seu amigo. Tem muitos que falam assim, isso é muita coisinha de criança, eu sou muito adulto para isso. Por que será, né? Porque você está fazendo besteira já. Quem fala que o FTU é coisinha de criança é porque você já está envolvido com coisas que às vezes nenhum adulto deveria se envolver. Essa é a verdade, porque o que nós queremos que você conheça na adolescência está aqui, ó, é a palavra de Deus. Adolescentes nascendo da palavra. E para entrar no reino dos céus, só para você que acha que é coisa de criança, Jesus disse que tem que ser igual criança. Então, cai por terra até esse argumento seu. Já que você é tão adulto, arruma um emprego, começa a ajudar em casa. Fala para a mãe, eu quero pagar a conta de luz. Igual o Cris pagou a do pai dele, eu quero pagar a minha aqui em casa também. Já que você é tão adulto, começa a arrumar seu quarto, começa a fazer o supermercado, que é mais caro. Começa a arrumar seu quarto, já a gaveta. Já que você come o dia inteiro, né? Lavar sua roupa, passar, já que você é muito adulto. Porque às vezes o adolescente quer ser muito grande, mas só para fazer besteira. As outras coisas ele quer ser criança. Adulto para besteira e criança para o serviço de casa. Chora de preguiça, chora de preguiça. Se brincar, tem até jovem do FJU que chora de preguiça. Não duvido, pastor, não duvido. Porque não amadureceu, envelheceu, mas não amadureceu. Mas voltando aqui, graças a Deus a sua mãe te trouxe para a igreja. Me converti, né? Aí eu deixei esse amigo, vim sozinho, e ali eu descobri a salvação, né? Mas antes de descobrir a salvação, pastor, só de ver as pessoas ficando bem, a minha família ficando bem, eu conseguindo dormir, eu já queria fazer a obra. Eu não tinha o Espírito Santo, não tinha nem noção de alma. Mas quando eu vi o bispo orando, ele começou a despertar em mim querer ajudar as pessoas, porque eu não tinha paz em casa. Eu não conseguia dormir bem. Agora eu dormia. Então eu falei, eu quero fazer o que ele faz, eu quero ajudar as pessoas, mas não tinha nenhuma noção de alma, de salvação ainda. Então eu falei, eu quero ajudar as pessoas. Mas aí... lá, desculpa cortar, mas só qual a diferença? Porque cresceu lá no centro espírita, as pessoas dizem que ajudam também os outros lá, né? Sim, eu cheguei a fazer cirurgias espirituais para dor de ouvido, minha mãe mandar carta por um espírito e marcar a cirurgia. A gente era bem ativo nisso. E qual a diferença? Não tem paz, dona Patrícia. Não tem paz. E é uma escravidão. Resolve um problema e cria-se 2 problemas. Resolve 2 problemas e cria-se 4 problemas. Então vai virando uma bola de neve. Na verdade, eles vão enrolando a gente para a gente ficar cada vez mais amarrado ali. Né? E quando vem o chamado de Deus, é o próprio Senhor Jesus quem chama. Jesus, ele passava e chamava, vem e siga-me. E muitas pessoas que ele chamava, com certeza não vinha, mas outros vieram. Tanto que quando veio o Espírito Santo, haviam ali 120 pessoas reunidas para receber o Espírito Santo. Jesus chamou 12 discípulos, mas foi multiplicando o seu número de discípulos com o tempo. Então você, adolescente, pode ter certeza. Imagina Deus contando com você para ser um ganhador de almas. Tem muito amigo seu na escola que se corta, é ansioso, já tentou até se matar. Tem muito colega seu da escola que ele é triste, ele é solitário, ele vive uma vida muito, mas muito ruim. E Deus poderia usar você lá na sua escola para falar de Jesus. Mas você está tão preocupado em ser um influenciador, você está tão preocupado em querer a atenção para você, que você esquece
que você poderia estar dando atenção aos adolescentes que precisam. Nós pedimos aos adolescentes para mandar algumas perguntas, Murilo, sobre ser discípulo. Você nos ajuda a responder as que foram enviadas. Por favor. Olá, meu nome é Graziele, tenho 11 anos, sou de Águas Lindas de Goiás e a minha pergunta é: o que o discípulo de Jesus faz? Discípulo de Jesus faz? Segue a ordem do Senhor Jesus. Ele segue a ordem do mestre. Ele não tem dificuldade nenhuma. O discípulo, ele deixa de fazer a vontade própria para seguir a vontade do seu Senhor. Jesus, ele disse, né? Qualquer que ouvir a minha voz, ele vai me seguir, ele vai obedecer. Esse é o meu discípulo. O que identifica um discípulo de Jesus é que ele ouve e obedece. Ele deixa tudo, ele renuncia. Jesus falou, se você não renunciar à sua própria vida por amor a mim, você não pode ser meu discípulo. Qualquer que amar a sua vida mais do que a mim não pode ser meu discípulo. Então, o discípulo de Jesus, o que ele faz? Ele deixa o sentimento, a vontade dele de lado para ele obedecer à voz do Senhor Jesus. O torcedor de futebol faz muito isso. Pessoas fanáticas pelo show do rock and roll, pelo show do seu ídolo, ele faz isso também. Ele deixa tudo por amor àquele ídolo dele. Ele deixa tudo pelo time dele. Então, tem muita gente que faz pelo seu ídolo muito mais do que até cristãos que se dizem discípulos de Jesus. Isso é uma vergonha para a gente, porque o discípulo de Jesus, ele faz as mesmas obras que o Senhor Jesus. A gente vê lá até os terroristas, né, que colocam a própria vida lá para explodir uma bomba, junto com a bomba, em nome do seu suposto Deus, da recompensa que ele vai ter, ele destrói o próprio corpo, né? E Jesus não mandou a gente morrer por ele. Jesus mandou a gente viver por ele. Morrer, ele já morreu. Presta atenção. Jesus morreu por nós para que nós vivamos por ele. Ele não pede que você morra para ele, ele quer que você vive bem vivo. Ele quem já morreu. Agora, a Paty citou muito bem. Tem gente que, em nome da religião, ela é capaz de explodir o próprio corpo para fazer mal aos seus inimigos. E até aquela brincadeira, não sei se aqui ou ainda existe, aqui de siga o mestre. O senhor conhece? Siga o mestre? Não. Não. Alguém levanta a mão, o outro levanta. Balança, faz a É o dancinha. Simon diz. O que o TikTok imita hoje em dia, né? Mas a gente brincava disso, siga o mestre. Quer dizer, o que ele faz eu tenho que repetir. Isso é seguir o Senhor Jesus. Então, tem até um versículo aqui, deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Palavras do Senhor Jesus em Lucas 14, versículo 26. Ele disse assim, se alguém vier a mim não aborrecer ao seu pai, mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, ser discípulo de Jesus há um preço de seguir ao Senhor Jesus, de obedecer a sua palavra. O que faz um discípulo de Jesus? Ele ama o próximo. Um discípulo de Jesus, ele ajuda, ele está sempre disposto. Ele é um bom filho. Jesus era um bom filho. Nem na cruz do Calvário ele esqueceu da mãe. Ele olhou para João e disse, olha, essa mulher agora é a sua mãe. Mulher, esse aí agora é o seu filho. Jesus foi um bom filho até o fim. Então, o discípulo de Jesus, ele é um bom filho, ele é um bom aluno, ele é um bom amigo. Veja que Jesus, ele deu a vida pelos seus amigos. Ele disse, não há amor maior que dar a vida pelo amigo. Então, ele mostrou na prática o que é ser um discípulo. Ele é o nosso referencial de discípulo, tá bom? Tem mais alguma pergunta? Pode colocar, por favor. Meu nome é Israel, eu sou de Andradina, do bloco de Presidente Prudente, e minha dúvida é, como ser um grande discípulo do Senhor Jesus em um mundo que vivemos hoje? De Jesus, sirva o menor, né, Murilo? Quem quer ser o maior, sirva o menor, né? Eu estava lembrando do que a gente fala, né? Sempre o QJF, o que Jesus faria. O discípulo é o que Jesus fez, eu tenho que fazer também, né? Então, se ele quer ser o maior e fazer mais, ele tem que servir aquele que ninguém dá nada por ele. Jesus falou, Deus falou, onde eu habito, com o contrito, com o abatido, é lá que ele tem que estar. Se ele estiver ali, de fato, visualizando a vida do sofrido e fazendo por ele, sem esperar nada em troca,
com certeza para Deus ele terá uma grande recompensa. Eles falam assim, a gente costuma ouvir muito isso do adolescente, mas no mundo que a gente está vivendo, como se fosse mais difícil. Pelo contrário, é muito mais fácil agora, porque nunca foi tão fácil brilhar e fazer diferença no mundo que a gente está vivendo agora. Você quer ser um grande discípulo de Jesus? Então, seja humilde, sirva aos seus companheiros de escola, aos seus pais, aos seus irmãos. Você quer ser um grande discípulo de Jesus? Fale de Jesus para todos. Espalha a palavra de Deus. Tá? A gente não busca a nossa glória, a gente não busca que o nosso nome seja famoso como grande. A gente quer que o nome de Jesus chegue a todos, tá bom? Vamos à próxima pergunta. Oi, meu nome é Jonathan, sou de Paraíba Paulista e do bloco de Presidente Prudente. Minha dúvida é: como eu faço para ser discípulo se minha família não vai à igreja? Ainda bem que para ser discípulo de Jesus não depende de ninguém, né? É o que o bispo Renato sempre diz, né? A família dele não vai à igreja, mas ele é a igreja e a família dele vai a ele todos os dias. Então, se ele quer ser um discípulo, mesmo da família dele, é independente dos pais, independente da família, mas todas as vezes que a família vê ele servindo, ele vai levar o Senhor Jesus e a igreja para eles, né? E você não pode esperar que a sua família se converta, que a sua família esteja na igreja para você servir a Jesus. Você é a igreja, como bem disse o Murilo, aí na sua casa. Agora, claro, pode ser que tenham circunstâncias que você não vai poder participar de um evento, porque a sua família não vai, sua família não te leva, mas isso você vai conquistar com um bom testemunho. Presta atenção, adolescente. Você não tem os seus pais ainda na fé, como é que você vai ganhar? Como é que você sabe que você vai ganhar a alma dos seus pais? Você dando um bom testemunho, orando por eles, você está sendo discípulo de Jesus na sua casa, tá bom? Até Valber, que assim como a salvação é algo individual, não tem como eu ser salvo por causa do Valber. Eu conquisto a minha salvação todos os dias. E assim também eu servir a Deus. Eu não sirvo a Deus só porque o meu esposo é pastor. Não, Deus me chamou também para o serviço. E é interessante, você não é salvo por minha causa, mas você pode se perder por minha causa, né? Porque um amigo, uma influência pode tirar a pessoa da fé. Então, ser discípulo de Jesus é você fazer o que Jesus fazia. Jesus orava, Jesus ele estava constantemente guardando-se do mundo. Jesus não se misturava com o mundo da época. E hoje a internet traz um mundo para dentro de você o tempo todo. Então leia a Bíblia, ore, participe das reuniões quarta-feira, venha nos encontros do FTU, viva a palavra de Deus, porque ela é suficiente para suprir o seu interior, tá bom? Tem uma última pergunta? Pode colocar, por favor. Olá, pastor Valber. Me chamo Iago Magalhães e sou daqui do FTU de Santarém, Pará. E a minha pergunta é: qual é o papel do discípulo relacionado ao seu mestre? O discípulo não está acima do seu mestre. O servo não está acima do seu senhor, disse Jesus. O meu papel é servir como o meu mestre. No nosso caso, nosso mestre é Jesus. Então, sirva. O seu papel é obedecer, o seu papel é fazer o que ele disse. Lá em Marcos 16, Jesus disse para nós irmos por todo mundo pregando o evangelho, fazendo discípulos de todas as nações. Ele mandou nós falarmos da salvação. Então, ser discípulo de Jesus é isso, é você falar da salvação, você mostrar para os seus amigos, para os seus colegas, que eles podem conhecer a felicidade de verdade. Por isso, nesse dia 24, nós teremos a vigília da tarde, a purificação. Quando Deus chamou Arão e sua família para servi-lo, primeiro eles tiveram que se purificar. As suas vestes foram lavadas, eles foram purificados. E é o que nós estamos convidando você, adolescente, a você se preparar, você se afastar do erro. Veja que o pastor Murilo, antes dele se converter, ele estava todo cheio de erros, de problemas, mas quando ele quis receber o Espírito Santo, ele teve que fazer escolhas. Veja que até para vir para a igreja, o pastor Murilo já começou a decidir, não, já não vou andar mais nesses lugares, já não vou andar com essas pessoas, mas quando quis receber o Espírito Santo,
você teve que decidir acima de tudo que você queria andar com Jesus. 100%. Larguei a namorada, né? Eu tinha uma namorada de, acho que ela tinha 27 anos, 10 anos a mais do que a minha idade. Eu larguei a namorada, larguei as amizades, todos os amigos ficaram revoltados, porque eu não cheguei ali e falei, tentei explicar para eles que tinha ido para a fé, nada disso, não teve explicação. Eu falei, olha, acabou a amizade, eu vou seguir a minha fé. Eu fui muito radical. Eu acho que isso foi muito, acho não, tenho certeza que isso foi muito bom para mim, porque quando eu terminei com a namorada, terminei com as amizades, eu fui pro batistério. Então eu me batizei nas águas e pouco tempo depois eu recebi o Espírito Santo. E mais um pouquinho de tempo, eu já fui levantado a obreiro. Então, para mim, foi muito bom aquela decisão radical, que eu acho que é o que falta para muitos, pastor. Ele quer ser da fé, mas ao mesmo tempo ele quer agradar os outros. E não tem como a gente agradar Deus e agradar os amigos, ou é um ou outro. E às vezes ele quer até servir a Deus, mas ele também quer ser servido. Ele ama estar ajudando, fazendo parte dos eventos, ele gosta de estar fazendo parte do trabalho do FTU, as oficinas, mas ele ainda está colocando o eu dele em primeiro lugar. É importante você entender que para você servir a Deus, você tem que morrer para o mundo. Você tem que decidir morrer para o mundo. E depois que você toma essa decisão, o Espírito Santo vai começar a usar você para você ser a luz do mundo. Aí você começa a fazer a diferença. Porque se você antes corria atrás de amigo, hoje quantos jovens você pode ajudar sendo pastor? É uma oportunidade, né, pastor? Hoje, fazer a obra de Deus, poder influenciar para o bem, fazer pessoas, rapazes, moças, se tornarem discípulos. Acredite se quiser, pastor. Você ainda tinha cabelo. Tinha. Isso aí foi em Cândido Mota, isso aí é em Patrocínio Paulista. Essa época eu era obreiro ainda, fazia núcleo. Então, essas pessoas aí estavam lá, e isso eu ver, né? Uma pessoa que nem queria mais viver, não sabia nem como viver. Hoje posso influenciar pessoas que muito mais idade, pessoas jovens, adolescentes. Então você vê o quanto é bom se tornar um discípulo, né? E formar, né? Isso aí é em Claraval, Minas Gerais, um núcleo também. Então você vê que fazer a obra de Deus, e nunca pensei estar aqui no Templo de Salomão, né? Porque fazia reuniões aí, né? Com essas pessoas simples, mas de muita fé, e hoje poder estar servindo a Deus no altar é um privilégio, acho que incomparável, né? E hoje você está bem casado, você pode ajudar outros jovens. Aqui em São Paulo, você faz o trabalho no Templo de Salomão, mas também cuida do trabalho em todo o estado. Quer dizer, Deus queria usar você poderosamente, mas você não entendia que Deus estava te chamando. Você achava que era sua mãe que te chamou para a igreja, você achava que era só a religião, mas um dia você ouviu a voz de Jesus dizendo, vem. E você creu e obedeceu. Não tive dúvidas, pastor. Não tive dúvidas porque, como eu já não tinha sentido mais na vida, Deus me deu vida. O que eu posso fazer com essa vida? Se não for para servir a Ele, para quê? Conquistar, ganhar bens. Meu irmão Tim morreu, né? Porque o meu irmão que estava no crime, ele tinha tudo, mas ele perdeu a vida. Morreu literalmente. Morreu literalmente por crime. Quer dizer, algo tão banal, e eu não vou usar essa vida que Deus me deu, que eu acho que é o mais justo, né? Porque eu não tinha vida, usar na obra dele, então fazer a obra de Deus é um privilégio. E muitos pensam que é isso, a tal da liberdade é isso, fazer o que eu quero. Na verdade é escravo, você pensa que está fazendo o que você quer, está lacrando, está fazendo a minha vontade. Estou aqui arrebentando, não, você está fazendo a vontade do diabo, ele te engana, fazendo você pensar, eu estou fazendo o que eu quero. E você pode agora decidir ser um discípulo de Jesus. Mas pastor, eu estou cheio de erros, eu não sou perfeito, mas Jesus não pediu que você seja perfeito. Quando Jesus chamou Pedro e falou, olha, eu vou te fazer um pescador de homens, Pedro se ajoelhou e falou, mas eu sou pecador, eu não tenho condição. Mas Jesus trabalhou, Jesus foi ensinando. O que você tem que fazer é crer. Você tem que crer. O mal já quer usar você. Talvez ele já esteja usando você, mas Deus também está te chamando. E o que eu faço? O que você faz? Faz o que fez Samuel. Lá no livro de 1 Samuel, capítulo 3, diz assim, e o jovem Samuel servia ao Senhor
perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e ele disse, eis-me aqui. Samuel ouviu o nome dele, Samuel, e ele disse, eis-me aqui. Só que no início ele achava que era Eli que estava chamando ele. Mas depois o profeta Eli entendeu, não é Deus quem está chamando. E ele orientou Samuel a dizer, quando ouvir o nome, você vai dizer, eis-me aqui, fala, Senhor, porque o teu servo ouve, envia-me a mim. Era um jovem, mas ele creu no chamado dele. Desde a primeira vez ele já disse, eis-me aqui. Então, se você crê, Deus vai te chamar também. Você vai se preparar. Samuel, ele vivia já para as coisas de Deus. A palavra de Deus estava em evidência na vida dele. E você também pode estar em evidência com a palavra de Deus, lendo a Bíblia, orando, se preparando, fazendo o que o Murilo fez, deixou as más amizades, deixou os ambientes ruins e dizendo para Deus, eis-me aqui. E o Espírito Santo vai confirmar. O Espírito Santo, no dia 24, na vigília da tarde, o Espírito Santo, ele vai te dizer também, você é meu. Quando você receber o Espírito Santo, tudo vai mudar. A sua vida passará a ter sentido. Então, se prepare. Se for o caso, prepare uma camisa branca, uma camiseta branca. Vai ser a tarde da purificação. O branco representa a pureza. Tem muito adolescente perdendo a inocência, perdendo a pureza por causa de pornografia, por causa de namorado, por causa de roubo. Você perdeu a pureza muito cedo, mas quando recebeu o Espírito Santo, você foi purificado. Limpo, né, pastor? O senhor está falando daqueles que estão dentro da igreja. Quando eu fui para a igreja, chegou um rapaz, um rapaz estava lá que ele tocava comigo no pagode. E ele estava na igreja, ele cresceu na igreja. Eu não sabia que ele era da igreja. Quer dizer, ele no nosso meio, ele era igualzinho. Ele era igual, o comportamento dele era igual uma pessoa, igual a mim, que nem conhecia Jesus. Então o que falta mesmo é essa separação, é essa purificação. Então acredito que se o adolescente se preparar desde já para esse dia, quando chegar essa tarde, ele vai sair diferente. Porque ele já vai estar preparado e o Espírito Santo morando nele, nunca mais ele vai ser o mesmo. Ele não vai ter o mesmo olhar que ele tem para a vida, porque muitos eles têm essa visão que os outros lá fora são felizes porque a felicidade não está dentro deles ainda. Eles estão em busca. Mas um dia eles tendo o Espírito Santo, se ele se preparar, isso vai acontecer nessa tarde, eles vão entender o que eu estava buscando lá fora é irreal. O real mesmo é eu ter a presença de Deus. Deixar de ser chuchu, né? Com certeza. E pior que não tem água, tem mais. Já perdeu até a água, virou só o bagaço, né? Perdeu tudo, só ficou bagaço. E onde você tá igual. Deus, que diferença você faz? Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor. Eu tenho a maior alegria em dizer que eu vim para a igreja, eu tinha 10 anos, e toda a minha adolescência, toda a minha juventude, toda a minha vida até agora, que eu tenho 48 anos, é na casa de Deus. Não sou perfeito. Luto contra a minha carne, luto contra a minha vontade, luto contra o meu eu, mas eu tenho certeza que é com Deus que eu quero estar, que é na presença do Senhor Jesus que eu quero permanecer. Então, a gente hoje tem casamento, tem família, tem alegria de servir a Deus, a gente está vivendo a nossa vida. A gente não está vivendo a vida de ninguém, a gente está vivendo a nossa vida, o que Deus tem para aqueles que creem. Então, você, adolescente, começa a dizer para Deus, eis-me aqui, e Ele vai confirmar. Logo em breve será você quem vai estar aqui contando o que Deus fez e faz também através de você, tá bom? Pastor Murilo, o que o adolescente do FTU pode esperar ao chegar no FJU? Muita coisa boa, né? Continuação do que ele já vem fazendo, né? E o melhor é que ele pode agora, maior um pouco, servir mais, né? Não que ele não possa fazer hoje, mas ele vai ter uma liberdade maior dentro
dele nascido de novo, por isso que ele tem que já ir, o principal é ele nascido de novo, ele batizado no Espírito Santo, porque ele vai ter uma liberdade maior. Agora, ele já vai vir para as reuniões sem os pais, ele já vai estar envolvido nos eventos, às vezes sem os pais, então é uma liberdade. A vigília já não é da tarde, agora a vigília é de noite. A madrugada toda, inclusive dia 22 já tem, novamente. E chegando na Força Jovem, você vai continuar desenvolvendo o seu talento e servindo. E nós lutamos, pastor Valber, dentro da Força Jovem para formar realmente rapazes e moças para servir a Deus. Porque de nada adianta. De tudo que fazemos, se não forem formados rapazes e moças para a obra, do que adiantou o nosso trabalho? Então, o que esperar da Força Jovem? Uma continuação do que é o FTU. Então, dia 22, a vigília do FJU e dia 24, a vigília da tarde do FTU. Um final de semana que vai sacudir aí as bases de toda São Paulo, tá bom? Murilo, muito obrigado pela sua vinda aqui. Eu deveria já ter vindo, hein? A gente já tá no 39º episódio. Demorou 39 episódios para você aparecer no FTU, hein? Cheguei na hora certa. Chegou na hora certa. Vou falar nada. Quase não chegou na hora certa. Isso é um fato também. Quase não chegou na hora certa também. Que Deus abençoe, tá? Amém, O FTU tem a maior alegria de mandar adolescentes para o FJU. Eu tenho a maior alegria. Eu sempre falo para os pastores, para os adolescentes, não há divisão de grupo, pelo contrário, nós somos uma só família e eu tenho o maior prazer de ver o adolescente fazendo a transição para o FJU e permanecer lá. Fico muito feliz. Muito legal de recebê-los. E a gente não vai dar nomes aqui, mas tem pérolas, né? Tem. E quando eles chegam, eles fazem a diferença. A gente tem uma tribo aqui no Templo de Salomão que recebe a maioria deles. Então, quando a gente olha ali, são pérolas que não encontra em nenhum lugar, pastor. Essa é a realidade. O que a gente tem dentro da Igreja Universal, a gente não encontra em nenhum lugar. Eles aprendendo já a palavra de Deus, já vindo pronto, isso é fascinante. Olha só, você vale muito. O mundo talvez vai querer desprezar você, mas você vale muito, tá bom? Então, os encontros do FJU aqui no Templo de Salomão, se você já tem 14 anos ou mais, você pode participar todos os sábados, a que hora? Às 16 horas. Às 16 horas. Todos os sábados, você é muito bem-vindo, você que já tem 14 anos, você que já pode vir com seus colegas, seja bem-vindo. Eu não tenho nenhum problema. Eu acho que você deve mesmo gastar bem a sua vida. E quando você fizer 15 anos, você já chega lá com seus amigos, com tudo já preparado para receber você, tá bom? Fazendo a diferença lá. E fazendo a diferença, fazendo a diferença. Deus abençoe, Murilo. Obrigado pela sua vinda, professor. tá? Obrigado. Pessoal, na próxima semana a gente volta ao vivo às 18 horas com mais um episódio do Pode Isso FTU. Eu quero agradecer aqui mais uma vez todo o apoio de quem está aqui atrás das câmeras, a M310 Produções, que nos ajuda tanto, o Lucas, que está ali controlando o computador, o Davizão, o João Bebezão, que está aqui também atrás das câmeras. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Hoje decidi fazer o meu melhor em meio a esses dias tão difíceis para todos, pessoas precisando da ajuda de alguém. Hoje decidi fazer o bem. Posso oferecer perdão, posso ter mais atenção com o que guardo dentro do meu coração. Posso pensar no que falar, usar as palavras pra levantar, dividir o pão com quem não tem. Hoje decidi fazer o bem. Fico pensando no que Jesus faria se estivesse em meu lugar. Bondade, esperança, muita fé, sem parar. É o que Jesus faria se estivesse em meu lugar. É o que Jesus faria. Posso oferecer perdão, posso ter mais
só ajudar e não julgar. Hoje decidi fazer o bem. Fico pensando no que Jesus faria se estivesse em meu lugar. Bondade, esperança, mais amor sem parar. É o que Jesus faria se estivesse em meu lugar. É o que Jesus faria se estivesse em meu lugar. É o que Jesus faria. Levantaria quem está caído, olharia com bondade os meus inimigos, não desprezaria quem pedisse ajuda. Amigo ou inimigo, fazer o bem, a escolha é sua. Seria seu apoio como ninguém nunca viu. Estaria com você na dificuldade, sendo companheiro, mostrando lealdade. Pra quem está na dor, levaria solidariedade. Alcançaria, é o que Jesus faria. Estivesse em meu lugar. Bondade, esperança, muita fé, sem parar. É o que Jesus faria se estivesse em meu lugar. É o que Jesus faria se estivesse em meu lugar. Jesus faria se estivesse em meu lugar.